Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso evangelho dessa noite, com a mensagem do livro Decisão, de Antônio Baduí Filho, pelo Espírito André Luiz. Sempre no bem. Diante da necessidade do próximo, pense no que você pode fazer para melhorar-lhe o sofrimento. O copo de leite, o pedaço de pão, a peça de roupa, o vidro de remédio, a visita reconfortante, a palavra amiga, o gesto de carinho, o conselho oportuno, o livro esclarecedor, o instante de compreensão, o minuto de paciência, a dádiva de paz. Não espere o título de santidade para auxiliar em nome do Cristo. Se a sombra lhe inquieta o coração, busque a luz, trabalhando no bem. Se vícios e defeitos lhe agridem à vontade, fuja-lhe ao domínio, realizando o bem. Se o desânimo lhe aflige a alma, fortaleça a esperança distribuindo o bem. Na verdade, se somos chamados a servir o Evangelho, é porque o Senhor acredita em nossas possibilidades de amor e trabalho, embora sejamos devedores na contabilidade do autoaperfeiçoamento. A roseira que enfeita o jardim, ofertando rosas perfumadas, ainda se veste de espinhos. Ponto. Boa noite a todos que estão acessando o canal do YouTube do Centro Espírita Cearense. Vamos para a leitura do nosso Evangelho de hoje, segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Item 1, parábola do festim de núpcias. Jesus, falando ainda por parábolas, lhes disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo realizar as núpcias de seu filho, enviou seus servidores para chamar às núpcias aqueles que foram convidados, mas eles se recusaram a vir. Ele enviou ainda outros servidores com ordem de dizer de sua parte aos convidados: eu preparei meu jantar, fiz matar meus bois e tudo o que havia feito cevar. Tudo está preparado, vinde às núpcias. Mas eles não se preocuparam e se foram, um à sua casa de campo e outro ao seu negócio. Os outros se apoderaram de seus servidores e os mataram após lhes ter feito vários ultrajes. O rei, tendo sabido disso, se encheu de cólera e, tendo enviado seus exércitos, exterminou esses homicidas e queimou a sua cidade. Então, ele disse aos seus servidores: o festim de núpcias está todo preparado, mas aqueles que haviam sido chamados dele não foram dignos. E depois nas encruzilhadas, e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrardes. Seus servidores, indo então pelas ruas, reuniram todos aqueles que encontraram, bons e maus, e a sala de núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. O rei entrou em seguida para ver aqueles que estavam à mesa, e tendo notado um homem que não estava com a roupa nupcial, lhe disse: meu amigo, como entraste aqui sem ter a roupa nupcial? E esse homem permaneceu mudo. Então o rei disse aos seus servos: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá pranto e ranger de dentes, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. São Mateus capítulo 22, versículos de 1 a 14. Olá, queridos amigos, vamos refletir a respeito de alguns pontos da leitura do Evangelho. A parábola, meus irmãos, era uma forma mais acessível, que Jesus utilizava, ilustrando elementos do cotidiano da vida daquela época. Nessa parábola, o festim de bodas simboliza o reino dos céus. Ou seja, o estado de plenitude que nós podemos alcançar à medida que vamos evoluindo,
através da lei do progresso, rumo à nossa perfeição moral. O festim ele vai ocorrer quando o rei, que é Deus, decide comemorar as núpcias de seu filho com toda a humanidade. Para comemorar esse enlace matrimonial, o rei pede aos servos, que chamam esses convidados. No caso aqui, os servos, eles representam todos aqueles que cumprem a vontade de Deus, E aí os convidados são chamados a participar desse momento. Historicamente, os primeiros convidados, a gente pode considerar que foi o povo hebreu, porque eles foram os primeiros a se tornarem monoteístas, ou seja, acreditar num Deus único. Entretanto, esse não foi o único convite que nos foi feito. Ao longo de todo esse tempo e até os dias atuais, a todos os momentos, o nosso Pai amado nos convida para as bodas. Mas muitas vezes recusamos porque ainda estamos muito vinculados ao nosso egoísmo, vinculados aos bens materiais, envolvidos com questões ainda relativas ao orbe terrestre de maneira assim muito exclusiva. Então, para que nós possamos participar desse banquete, que é tudo aquilo que Deus nos oferece, providencia para nós gratuitamente, para que nós possamos iluminar nossas consciências, muitas vezes recusamos, valorizamos os alimentos e a simbologia de tudo que é material, que tem a satisfação do prazer momentâneo, que vai satisfazer as nossas necessidades do corpo físico, mas esquecemos que também precisamos alimentar e vivificar o nosso espírito. Então, para participar do banquete nupcial, é necessário que nós construamos o traje adequado, a túnica nupcial, ou seja, ela será construída através das nossas virtudes, da pureza, da mansuetude, da bondade, que são características do verdadeiro cristão. Isso quer dizer que sem essa túnica, sem buscar o nosso aprimoramento íntimo, não vamos estar aptos a participar desse banquete que Deus, nosso Pai amoroso, nos preparou. Essencialmente, somos espíritos criados simples e ignorantes, mas podemos alcançar a felicidade através da busca da nossa perfeição, dos esforços próprios para traçar um caminho mais iluminado em direção ao nosso crescimento, ao nosso aprimoramento. Assim, à medida que os convites do nosso Pai querido chegam até nós, nós podemos ter a oportunidade de aceitar e com a túnica do amor, da caridade, da humildade, nos tornamos aptos a participar desse grande banquete espiritual. Muita paz a todos. Nesse momento, queridos amigos, vamos direcionar os fluidos salutares, as energias benéficas, mentalizando todas as águas que estão à nossa volta. As águas dos rios, dos mares, dos oceanos, dos riachos, das lagoas, das cachoeiras. As águas que saem pelas nossas torneiras, pelos nossos chuveiros, fazendo a asepsia do nosso corpo físico, mas também do nosso espírito. A água que ingerimos, que preparamos o alimento, toda a água do universo seja fluidificada. Direcionamos então nesse momento o nosso pensamento e dizemos assim: ouvi, Senhor, a prece que nos guia, e derramais nas águas sobre a mesa dos cântaros de luz da natureza os fluidos salutares da alegria. Como outrora, na paz de humilde lar, em vinho santo que combata o tédio, transformar essas águas no remédio que em vosso nome o enfermo há de curar. Permiti com que a fonte cristalina do vosso excelso e sublime amor possa dessedentar o viajor que pela vida exausto peregrina. Qual destes à mulher samaritana a taça de água pura da fé viva, doamos a verdade rediviva que flui dos vossos lábios soberana.
Dos cântaros de luz da natureza, ouvi, Senhor, a prece que nos guia. Os fluidos salutares da alegria, derramai nestas águas sobre a mesa. Que assim seja.